Namo Vishnupadaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swaminiti Namine Namaste Sarasvati Devin Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschachade Shatanine Bhaja Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadara Sri Vasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama, Rama Rama, Hare Hare. Todas as glórias são aos devotos reunidos. E hoje vamos estar aqui falando um assunto interessante que eu vou tentar resumir, os capítulos do Bhagavad Gita para que tenhamos um conhecimento, uma síntese do que representa o Bhagavad Gita em sua natureza geral, capítulo por capítulo. De modo que, quando começamos a ler o capítulo 1, que é chamado Observando os Exércitos no Campo de Batalha de Kurukshetra, esse capítulo ele narra os exércitos adversários de Krishna e Arjuna, e também as pessoas que são favoráveis e que são contra Krishna. Então, no capítulo 1 é descrito a natureza dos guerreiros que estão prontos para a batalha. E Arjuna, o poderoso guerreiro, vê em ambos os exércitos os seus parentes, mestres, os seus amigos íntimos que estão dispostos a lutar e sacrificar as suas vidas para ter o domínio do planeta, do poder real aqui nesse mundo. Então, dominado pelo pesar e pela lamentação, Arjuna ele fraqueja em sua decisão de lutar a favor de Krishna, porque ele está observando que no lado oposto dos chamados inimigos estão seus parentes, seus mestres e muitos amigos íntimos. Então o capítulo 1 basicamente é isso, uma descrição dos exércitos que estão presentes no campo de batalha de Kurukshetra, e Arjuna é colocado no meio desse campo de batalha, e ao observar o lado contrário, que os seus inimigos são seres assim, parentes, pessoas que ele gosta realmente, mestres que o ensinaram a lutar, então ele fica hesitante, ele fica em dúvida, ele fraqueja, e aí que vai começar a narrativa do Bhagavad Gita, onde o Senhor Krishna explica toda a filosofia do espírito, onde no final Arjuna aceita se render a Krishna e lutar a favor daquilo que se chama o plano de Deus. Então esse é o capítulo 1, No capítulo 2, que é chamado o resumo do conteúdo do Gita, como se fosse uma síntese de todo o Bhagavad Gita, assim como também no capítulo 18. Então esse capítulo 2, ele dá uma geral de todos os capítulos, de uma forma resumida. Então Arjuna coloca-se na posição de discípulo do Senhor Krishna, e Krishna ele passa a instruir Arjuna, explicando essa diferença fundamental que existe entre o corpo material temporário e a alma espiritual eterna. Então, o Senhor Krishna ele elucida nesse capítulo o processo da transmigração da alma, a natureza do serviço abnegado ou renunciado que se presta ao Supremo e as características da pessoa autorrealizada.
Essas são, né, os assuntos, né, decorrentes desse capítulo. Então, até o verso 30, né, Krishna ele fala sobre a natureza do espírito e depois ele explica a metafísica, né, do mundo material aqui, o processo de transmigração, né, de reencarnação. Fala um pouquinho sobre o serviço devocional e a natureza da pessoa que realmente está rendida a Deus. Então é um resumo basicamente de todo o Gita e por isso o capítulo 2 tem esse título, né? Vamos então depois para o capítulo 3, que é chamado, né, Karma Yoga. Então nesse capítulo é dito que nesse mundo material todos devem ocupar-se em alguma espécie de atividade, mas através de suas ações alguém pode ficar preso a esse mundo ou libertar-se dele, né? Já que temos que agir de alguma maneira, temos que ter alguma espécie de ação nesse mundo, ninguém pode ficar parado. Então, sendo Karma Yoga, né, a yoga do trabalho perfeito, né, dá a entender nesse capítulo que agindo para o prazer do Supremo, sem assim, um motivo, né, egoísta, né, sem colocar o ego nesse serviço a Deus, a pessoa pode livrar-se da lei do karma, que é, né, ação e reação. E tão logo a pessoa se liberta, né, dessa lei do karma, ele obtém o transcendental conhecimento acerca do eu, né, daquilo que somos e do Supremo. Então o Karma Yoga é essa tentativa de se unir a Deus através das ações não reativas, onde esse capítulo 3 explica que devemos, né, agir para satisfazer a Deus, Krishna, sem colocar o ego, né, sem ter interesse. Então, fazendo assim, nós vamos nos libertar, né, da matéria, dessa energia material e do karma, né, que são as reações advindas de nossas ações quando agimos egoisticamente. Então, quando nos livramos desse karma, né, desse peso reacionário sobre a nossa vida, nós obtemos esse conhecimento transcendental porque acessamos a região superior, né, da nossa natureza espiritual, onde tudo é revelado, né, acerca daquilo que somos, do eu e do Supremo. Então esse é o capítulo 3, Karma Yoga. Depois vamos para o capítulo 4, o conhecimento transcendental. É dito que, né, esse conhecimento transcendental, que é o conhecimento espiritual acerca da alma, de Deus e do relacionamento entre eles, né, purifica e liberta. Então, o capítulo 4, ele vai explicar, né, que devemos obter esse conhecimento do Espírito que vai purificar a nossa mente e vai nos libertar desse mundo, né? Então, temos que saber sobre esse relacionamento entre a alma e Deus. Então, esse conhecimento ele é o fruto da ação devocional desapegada, Karma Yoga, que é o que estávamos falando no capítulo anterior, né? Que através da ação, né, sem ego, né, isso se chama ação devocional desapegada, esse conhecimento transcendental que revela, né, o eu e o Supremo, né, onde você vai começar a entender qual a natureza do seu relacionamento com Deus, ele aparece. Então, agindo, né,
Agindo sem ego, esse conhecimento se manifesta em nosso coração. E nesse capítulo 4 também, o Senhor Krishna ele explica a história remota do Bhagavad Gita, né? Como ele foi falado ao Deus do Sol, assim. Então ele fala também qual o propósito do Gita e a importância de suas descidas periódicas, né, ao mundo material. Porque que Deus está vindo aqui nesse mundo e revelando assim periodicamente esse conhecimento transcendental, onde entendemos o relacionamento, né, dele com a alma, né, com as partes integrantes dele, que somos nós. Krishna vem sempre aqui e revela tudo. Esse Bhagavad Gita é o conhecimento transcendental eterno. Então esse capítulo 4, ele aplica, né, esse entendimento. Então também nesse capítulo 4 fala da necessidade de aproximarmos também de um guru, de um mestre realizado em Krishna, que está vivendo assim, né, na transcendência espiritual, e ao nos aproximarmos dessa alma, Deus se revela por meio dele para nós. Então o Guru, né, como bem sabemos, ele é um meio transparente de Deus. Então esse é o capítulo 4 do Bhagavad Gita, que fala sobre esses temas, né. Depois o capítulo 5 é chamado, né, Karma Yoga, ação em consciência de Krishna, né? O capítulo 3 é só Karma Yoga, e esse capítulo é Karma Yoga, ação em consciência de Krishna. Então é explicado nele que quando nós estamos, né, executando externamente as ações, mas interiormente estamos renunciando aos seus frutos, o homem que é sábio, que está purificado pelo fogo do conhecimento transcendental, alcança, né, a paz, o desapego, a tolerância, a visão espiritual e bem-aventurança. Então isso é ação em consciência de Krishna, né? Estamos vendo aqui que há uma sequência, né? Você age sem ego, obtém o conhecimento transcendental, e aí essa Karma Yoga, ação em consciência de Krishna, significa que você começa a executar essas ações externamente com conhecimento. E interiormente você renuncia aos frutos, né? Aos frutos, você não tem desejo egóico de obter algo quando você está servindo a Deus. Então isso é que é chamado, né, no capítulo 5 de a pessoa sábia. Então ela é purificada automaticamente pelo fogo desse conhecimento transcendental, né? Onde fica permanente na sua alma esse conhecimento espiritual acerca da alma de Deus e do relacionamento entre eles. Então, purificado assim, a pessoa, né, o devoto que está rendido, agindo em consciência de Krishna, ele vai alcançar o quê? Um estado de paz, né? Vai se desapegar do mundo, vai ter tolerância, vai suportar as investidas da energia ilusória, e vai ter visão espiritual, porque ela tem esse conhecimento, e também bem-aventurança. Ela vai estar situada em sua posição real, né, de agir amorosamente para Deus. Então isso tudo é o capítulo 5. Depois vamos para o capítulo 6, intitulado, né, Dhyana Yoga. Dhyana quer dizer meditação. Yoga, né, é se unir a Deus através desse processo, né, de meditar, que é chamado, né, Astanga Yoga, que é uma prática mecânica de meditação, né? Krishna vai explicando isso no capítulo 6, onde, através dessa prática, você controla a sua mente e os sentidos,
e focaliza a concentração no Paramatma, né? Na alma suprema ou superalma, que é essa forma como o Senhor está situado no coração, essa forma de Vishnu, né? Então essa prática, onde você está absorto em meditação interna, nessa forma de Vishnu, que é descrita muito bem no Bhagavata, né? Vai culminar nesse estado espiritual assim, super elevado de transe, né? Transe espiritual, que é chamado Samadhi, ou plena consciência do Supremo. Então, capítulo 6 vai explicar esse processo, onde você aprende a meditar em Vishnu, em Krishna, né? Em Vishnu, e aí você vai alcançar a realização de Deus na forma da superalma. Então podemos ver aqui que há uma sequência, né, de Karma Yoga, Jnana Yoga e Jnana Yoga. Você primeiro age sem ego, depois você adquire conhecimento, né, Jnana, e aí agindo com Jnana você entra numa possibilidade de meditar em Deus dentro do seu coração, nessa forma de Vishnu. Então, isso aqui são os processos, né, iniciais que Krishna nos ensina de como atingir toda essa miscelânea de práticas, onde vamos chegando até onde Ele quer. Então, aqui ele parou em Vishnu, né, no Jnana Yoga, no capítulo 6, e aqui no capítulo 7 ele vai começar, né, a falar, né, que é intitulado O Conhecimento acerca do Absoluto, capítulo 7, onde ele vai começar a falar sobre ele, né, sobre Krishna. Então Krishna, ele vai explicando passo a passo o processo para chegarmos até ele. Então podemos ir até Krishna indiretamente ou ir diretamente. Então, o Bhagavad Gita é exatamente essa revelação direta de Krishna, né? Então, esse capítulo 7 aqui, ele começa a falar diretamente sobre Krishna, né? Jnana Yoga, o capítulo anterior, sobre a Vishnu. Então, nesse capítulo, o conhecimento acerca do Absoluto, vamos entender que o Senhor Krishna é a verdade absoluta, que Ele é a causa suprema e a força que sustenta tudo, tanto nesse mundo material quanto no mundo espiritual, né? Krishna diz no Bhagavad Gita, né? Aham sarvasya prabhavo, né? Eu sou a fonte de todos os mundos materiais e espirituais. Então, nesse capítulo 7, entendemos que as almas que realmente são avançadas espiritualmente vão se render ao Senhor Krishna com devoção, ao passo que as almas ímpias, né, impiedosas, afastam as suas mentes para outros objetos de adoração. Então esse capítulo 7 ele vai descrever, né, a natureza das pessoas que realmente estão dispostas a se render a Deus e a natureza de quem não está afim de aceitar, né, Krishna, Deus, com devoção. Esse capítulo 7, inclusive, eu já fiz ele todinho, todos os versos, então está lá no YouTube para quem quiser, né? Depois vamos para o capítulo 8, intitulado Alcançando o Supremo. Nesse capítulo, né, Krishna diz que se nós nos lembramos dele com devoção, né, com a mente fixa, durante toda a vida, e especialmente na hora da morte, nós vamos poder alcançar a sua morada suprema, que está situada além desse mundo material, dessa energia densa. Então é isso que o capítulo 8, né, é o tema, né, basicamente, de mostrar que onde está a sua consciência,
é onde você vai estar depois, na hora da morte. Então, Krishna, nesse capítulo 8, ele sugere, né, diretamente que nos lembramos dele com devoção durante toda a vida. Toda a vida. Né? Então, essa é a síntese, né, desse capítulo 8. Né? Não podemos aqui expandir, eu estou fazendo um resumo bem breve. Né? Depois vamos para o capítulo 9, que é o conhecimento mais confidencial. Nesse capítulo entendemos que o Senhor Krishna é a divindade suprema, né? O Senhor Supremo, e o supremo objeto de adoração. Krishna vai explicando isso sobre ele. Aprendemos também que a alma, ela está eternamente relacionada com Krishna através do serviço devocional transcendental. Esse serviço devocional é chamado de Bhakti Yoga. Yoga, como a gente falou, é união, e Bhakti é amor, né? Devoção. Por isso que é serviço devocional. Então, Bhakti explica a natureza suprema, né, de Bhakti, que é o último degrau da escada espiritual. Já que anteriormente vimos que aqui nesses capítulos falamos de Karma Yoga, Jnana Yoga, Dhyana Yoga ou Astanga Yoga, e depois aqui Krishna está entrando em Bhakti Yoga. Bhakti. Então, revivendo a devoção pura, volta-se a Krishna no reino espiritual. Nós temos que reviver, né, essa nossa posição eterna de servo amoroso de Krishna. Então, esse é o conhecimento mais confidencial. Capítulo 9, Krishna, ele se explica também que tudo está nele, mas, né, que ele é um ser supremo, separado de tudo, no sentido que ele é uma pessoa absoluta. Então, é isso que esse capítulo 9 explica, né? Essa confidencialidade onde Deus, aqui ele já está se revelando pessoalmente para Arjuna. Essa é a natureza do tema desse capítulo 9. Depois, capítulo 10, intitulado A Opulência Absoluta. Então, nesse capítulo 10, Krishna mostra que todos os fenômenos maravilhosos da natureza, que mostra poder, beleza, magnificência e sublimidade, né, quer aqui nesse mundo material, quer no mundo espiritual, tudo isso é mera manifestação parcial das energias e opulências divinas de Krishna. Então, capítulo 10, explica que tudo que você vê, assim, tudo que você admira, que você acha incrível, né, é uma manifestação mínima de Deus. Então, nesse capítulo se explica que Krishna, como a causa suprema de todas as causas e o sustentáculo, a essência de tudo, né, Krishna é para todos os seres o supremo objeto de adoração. Então, esse título é bem, né, dado a esse capítulo 10, a opulência absoluta. Tudo é Krishna manifestado, né, parcialmente por meio de suas energias e a sua opulência. Né? Qualquer fenômeno maravilhoso que você vê através dos seus sentidos é uma expressão do talento de Krishna, né, da beleza, do poder. Assim, essa riqueza de Krishna se manifesta o tempo todo, né, na sua vida, e você tem que... Então, Krishna está explicando essa opulência dele. Veja tudo como Krishna, como a expressão de Krishna, né, de Deus. Depois, o capítulo 11 é chamado, né, a forma universal.
É a hora que no momento do campo, né, da luta lá, do momento de campo de batalha, para, assim, Krishna, né, provar que realmente ele é a alma desse universo. Então o Senhor Krishna, ele concede a Arjuna uma visão divina, essa visão de como o universo cósmico revela sua espetacular forma, né, assim, ilimitada. Assim, Krishna, ele estabelece definitivamente a sua divindade quando mostra essa forma universal para Arjuna. E assim, né, a alma tem o poder de compreender essa alma suprema do universo, né? Krishna, ele, quando você estiver assim situado em devoção pura, assim, Krishna pode dar a misericórdia a qualquer um de ver, né, que tudo é Krishna. Então esse universo todo é a energia de Krishna. Então Krishna, né, nesse capítulo, ele explica que a sua própria forma, né, belíssima, né, que ele se manifesta como um ser humano, é a sua forma divina original. Krishna explica isso, né? Que apesar de ele manifestar a forma, né, de Vishnu no universo, logo depois ele se manifesta como Krishna, explicando que Krishna é a fonte de Vishnu, que Vishnu é só uma centelha, né, pessoal dele, manifestando um universo, de modo que nem podemos assim conceber o valor, né, a onipotência de Krishna, algo assim completamente ilimitado, né? Então essa forma de Krishna, assim, Arjuna viu, né, assim, algo belíssimo mesmo, algo maravilhoso, assim, ele ficou, né, uma alma quando entende Krishna, ela fica completamente encantada, né? Por isso que diz que Krishna rouba o coração dos devotos, né, puros, né? Então, Krishna, ele explica também para Arjuna, nesse capítulo 11, que uma pessoa só pode perceber realmente essa forma de Krishna quem executa o serviço devocional puro. Esse é outro tema, né, que Krishna coloca nesse capítulo 11. No final, depois de Krishna manifestar a forma universal, manifestou a superalma para Arjuna, e depois no final ele manifestou Krishna, ele mesmo, né? A forma original dele, porque Arjuna era um amigo muito querido de Krishna e era um devoto puro, e estava fazendo ali o serviço devocional de lutar na batalha de Kurukshetra. Então Krishna se revelou completamente a Arjuna para que ele não tivesse mais dúvidas em seu coração e simplesmente, né, fizesse o seu serviço de lutar, que estava de acordo com o plano de Deus. Depois vamos para o capítulo 12, intitulado, né, o serviço devocional. Aí no final, né, depois de falar todos esses capítulos, vai culminar aqui no capítulo 12, Krishna falando, né, da Bhakti Yoga, né, o serviço devocional. Depois que ele confidencializa, né, o conhecimento, depois que ele fala sobre a opulência de tudo, né, que ele é, depois que ele se mostra como a divindade suprema, ele culmina aqui no capítulo 12, né, sobre o serviço devocional. Então, Bhakti Yoga, que é esse serviço devocional puro ao Senhor Krishna, é o meio mais elevado e conveniente de alcançar amor puro por Krishna, que é o ponto culminante da existência espiritual. E aqueles que seguem esse caminho supremo desenvolvem, né, qualidades divinas. Essas qualidades são, né,
ditas por Krishna nesse capítulo aqui também. E nesse capítulo, Arjuna pergunta para Krishna qual o melhor caminho, né? O da devoção pessoal ou o da realização impessoal, da luz, né? Da refulgência. Então, Krishna explica aqui que o serviço devocional puro ele é o mais elevado, né? É o ponto culminante, né, da existência espiritual, é essa pessoa de Krishna. Então, se você se devota a Krishna, né, isso é o capítulo 12, é o serviço devocional, e depois Krishna diz a natureza das pessoas que assim estão rendidas, né, a Deus através desse serviço devocional, as qualidades dessas pessoas. Então, é muito bom estudar esse capítulo para verificar como são as pessoas que estão servindo a Krishna, né, para saber se realmente elas desenvolveram as qualidades do Espírito. Depois vamos para o capítulo 13, onde é intitulado, né, a natureza, o desfrutador e a consciência. Então aqui tem uma pegada mais metafísica, onde Krishna vai falar sobre a natureza material, Krishna como o desfrutador supremo e a consciência que percebe tudo, né? Então aquele que conhece essa diferença entre o corpo, a alma e a superalma, né, que está situada além de ambos, liberta-se desse mundo material. Entende? Então, esse capítulo 13, ele descreve assim, os pormenores, né, da natureza material. Ele vai falar de que é constituída a natureza, vai explicar que tem uma alma e que a superalma está dentro desse corpo com a gente, né, e que temos que ter essa consciência geral do corpo, da alma e da superalma. E aí nós nos situamos na posição de entendimento real. E é isso que temos que saber. Então, Krishna ele explica muito facilmente no Bhagavad Gita sobre, né, esses temas que são essenciais. A forma humana se dedica, né, a saber isso. Inclusive, a introdução toda do Bhagavad Gita se baseia nesse, né, Prabhupada se baseou nesse capítulo 13. Então, ele vai explicando ali tudo. Qualquer pessoa assim, com a inteligência mínima pode entender, né, que Prabhupada está falando no início do Bhagavad Gita, na introdução. Né. Depois vamos para o capítulo 14, que é chamado, né, os 3 modos da natureza material. Nesse capítulo nós entendemos que todas as almas encarnadas, né, estão sob o controle dos 3 modos ou qualidades da natureza material. Então todo mundo sabe, né? Bondade, paixão e ignorância, né? São os 3 modos da natureza material. Aí nesse capítulo o Senhor Krishna vai explicar o que são esses modos, como que eles agem sobre nós, como nós podemos transcendê-los. E ele também descreve os sintomas de alguém que atingiu o estado transcendental. É muito importante entender esse capítulo, porque todo mundo está sob o controle dessas forças materiais, né? Todo mundo está preso ou enlaçado por essas energias da natureza material, mas as pessoas fazem as coisas sem saber por que estão fazendo. Então, quando você tem o conhecimento desse capítulo, você entende, eu estou agindo assim porque o modo da ignorância está atuando agora, ou o modo da paixão, ou o modo da bondade, né? Então, você entendendo esses modos perfeitamente, como Krishna explica, você alcança a possibilidade de transcendê-los, né? Através dessa rendição a Deus, você vai transcender realmente esses modos que te prendem nesse mundo material, porque você vai ser um observador consciente com a sua inteligência.
dessa atuação material. E aí Krishna explica os sintomas de alguém que está nessa energia que transcendeu os modos. Então você vai poder verificar se você está, né, em sintonia ou de acordo com essas qualidades, que são, né, o que provam que você realmente transcendeu os modos da energia material. É sensacional esse capítulo aqui, é essencial, né? Para mim, um dos mais essenciais do Bhagavad Gita, para você estudar. Depois vamos para o capítulo 15, que é intitulado A Yoga da Pessoa Suprema. Então, o propósito final do conhecimento védico é que se possa sair dessa prisão, desse enredamento existente no mundo material e compreender o Senhor Krishna como a suprema personalidade de Deus. De modo que nesse capítulo é explicado que quem entende a identidade suprema de Krishna rende-se a ele e ocupa-se em prestar-lhe, né, o serviço devocional. Então essa yoga da pessoa suprema, você tem que se unir com esse conhecimento do que é essa pessoa suprema. Então, todo o propósito de você estar buscando esse conhecimento védico é para você voltar para o mundo espiritual. Mas para isso você tem que compreender quem é Krishna, né? Como essa suprema personalidade de Deus, e não o Senhor Krishna como uma derivação de uma energia impessoal, como muitos querem, né, pregar e estabelecer, que Krishna é o absoluto impessoal, mas não é isso. Então o capítulo 15 é Yoga da Pessoa Suprema. Ele explica que só vamos sair da prisão material se ocuparmos em prestar serviço devocional ao Senhor Krishna, entendendo que Ele é a suprema personalidade de Deus e que nós, como seus servos eternos, temos que nos render a Ele. Então Krishna vai agir na nossa vida e vamos nos libertar dessa matéria, né? Depois, capítulo 16, intitulado, né, As Naturezas Divina e Demoníaca. Aqui, né, nesse capítulo, Krishna vai explicar que aqueles que possuem qualidades, né, demoníacas e que estão vivendo assim segundo os seus caprichos, eles não seguem as regulações, né, contidas nas escrituras. Eles não têm interesse em saber o que Krishna está falando assim, no Bhagavad Gita. Assim. São pessoas completamente egoístas e presas aos modos da natureza material, né? Caprichosas, orgulhosas. Então Krishna explica nesse capítulo que essas pessoas elas obtêm nascimentos inferiores e continuam sujeitas ao cativeiro material, vida após vida, né? Porque você está aqui nesse mundo material para aprender a sair desse mundo material, ou viver nesse mundo material completamente conectado, né, com Deus em sua natureza espiritual. Se você rejeita isso e quer seguir uma vida caprichosa, então Krishna explica nesse capítulo 16 todas as qualidades que você vai ter se você não se render a Krishna, né? Então, a pessoa que não está rendida a Deus em pleno entendimento é classificada como uma pessoa demoníaca. Mas também tem os que possuem as qualidades divinas, as pessoas que se renderam a Krishna e que levam, né, vidas controladas, que estão acatando a autoridade das escrituras, né, da palavra revelada por Krishna, e aos poucos essas pessoas alcançam a perfeição espiritual. Então o capítulo 16 vai explicar sobre tudo isso, né? O que são as qualidades demoníacas e as qualidades divinas. Isso também é um capítulo legal para você avaliar as qualidades que você tem, né, nas sombras e as qualidades que você tem na luz.
e reconhecendo as qualidades demoníacas, você, né, dissolve, né, retira-as do seu caminho para você prosseguir divinamente até a sua perfeição, né, espiritual. Depois, no capítulo 17, é intitulado, né, As Divisões da Fé. Nesse capítulo, Krishna ele explica que há 3 espécies de fé que correspondem e evolvem dos 3 modos da natureza material, ou seja, se manifestam, né? As naturezas materiais se manifestam 3 espécies de fé, e que os atos executados por aquele cuja fé está na paixão e na ignorância produzem apenas resultados materiais impermanentes, ao passo que atos praticados em bondade e que estão de acordo com os preceitos contidos nas Escrituras purificam o coração da pessoa e vão propiciar a ela a fé pura, né, no Senhor Krishna e a devoção a Ele. Então, as religiões, as filosofias, elas também se qualificam de acordo com os modos da natureza material. Porém, somente a filosofia, a religião que está no modo da bondade é que vai propiciar, né, a purificação da nossa mente para que possamos posteriormente nos purificar e nos estabelecer nessa fé da consciência de Krishna. Então é o modo transcendental. O modo transcendental é onde precisamos chegar, né? A natureza da fé real da alma está sincronizado aqui nesse mundo material ou no mundo espiritual com a energia de Krishna. Então esse é o capítulo 17, assim, Krishna também fala outros pormenores sobre a caridade, alimentação, penitência, austeridade, assim, ele fala assuntos bem interessantes nesse capítulo 17, então vale a pena ler o Bhagavad Gita, porque ele é um livro perfeito, né? O Bhagavad Gita é a manifestação literária de Krishna. O que Krishna fala não é diferente de Krishna, né? O nome de Krishna não é diferente de Krishna. As atividades, né, as qualidades, tudo é absoluto, tudo é Krishna. Então o Bhagavad Gita, quando você lê, você está adorando Krishna com a sua inteligência, né? Como ele fala aqui nesse capítulo 18. Capítulo 18, que é conclusão, a perfeição da renúncia. Esse é o título do capítulo 18. Então Krishna aqui vai explicar o significado do que é renúncia e os efeitos que os modos da natureza exercem na consciência e nas atividades humanas. Vai explicar o que é ação, a natureza da ação, que é a renúncia na bondade, renúncia na paixão, na ignorância. Assim, tudo está sobre né, o poder desses modos da natureza. Por isso que o capítulo 14 é muito importante a gente estudar, né? Então, nesse capítulo, Krishna, né, explica sobre a compreensão acerca de Brahman, né, do espírito, as glórias do Bhagavad Gita e a conclusão definitiva do Gita, né? Esse capítulo 18, ele como falamos, é igual ao capítulo 2, ele é um resumão de todo o Bhagavad Gita, e onde ele estabelece finalmente, né, que o caminho, né, mais elevado da religião é essa rendição amorosa, né, incondicional e absoluta ao Senhor Krishna. Né? Então essa rendição vai nos libertar de todos os pecados. Ela vai nos conduzir à completa iluminação e nos capacitar a voltar a essa eterna morada espiritual de Krishna. Então esse capítulo 18 ele vai nos ensinar como fazer a renúncia perfeita a esse mundo, né? Não assim abandonando
o mundo, achando que ele é uma coisa ruim, mas você saber viver nesse mundo, né? Estar nesse mundo, mas sem ser desse mundo. Fazer as atividades próprias, né? Que são a síntese, a soma de todos os capítulos do Bhagavad Gita, que depois de você ter estudado, né, e se associado com uma pessoa que pode realmente te explicar mais em pormenores ou mais profundamente esses assuntos, você vai se situar numa posição na sua vida, né, bem agradável, pacífica, bem-aventurada, onde você vai seguir o seu caminho com perfeição, conforme, né, ensina o Senhor Krishna. O próprio Senhor Krishna, quando ele vem a esse mundo, ele dá o exemplo, né, seguindo todas as suas instruções, né? Krishna, o próprio Deus, não precisa seguir nada, ele é completamente independente, autossatisfeito, perfeito, mas para nos dar o exemplo, até o próprio Deus segue aquilo que ele está falando. Então, logo alcancemos, né, essa posição maravilhosa de estar situados como servos amorosos do Senhor Krishna, nesse planeta Terra atualmente em que estamos, né, expressando essas formas físicas através da nossa mente, nesse aprendizado dessa escola, né, nesse universo do Senhor Brahma de 4 cabeças, temos assim a graça de realizar o significado da existência, né? De ter essa consciência plena do que somos, de quem é Deus, do nosso relacionamento com Ele, de ser um mensageiro do Bhagavad Gita, porque toda a ideia de Krishna, quando ele vem a esse mundo material, no próprio capítulo 18 ele fala: agora vocês passem a minha mensagem para outras pessoas. Isso é o que mais me satisfaz, né? Então, Krishna não precisa ficar vindo toda hora nesse mundo material, porque os seus devotos já fazem esse trabalho que ele vem fazer aqui, né? Que Krishna, quando vem aqui não há nada a desfrutar. A energia material é só uma escola. Então, Krishna vem aqui, seus devotos também deixam a mensagem, né? Concretizam essa mensagem no coração das pessoas. Depois eles voltam para o mundo espiritual, que é o reino da alma, né? O reino de Deus. É o mundo assim, pleno de eternidade, existência, verdade, consciência, felicidade, de relacionamentos perfeitos. E é isso aí, isso que nós temos que chegar a essa conclusão, estudando, né, o Bhagavad Gita, entender que o caminho mais elevado daquilo que se chama religião, ou seja, do religamento com Deus, é essa rendição amorosa a Deus, né? Temos que saber quem é Deus para nos render a Ele. Então, Krishna vem aqui no Bhagavad Gita e se revela, e essa nossa rendição tem que ser incondicional, sem interesse, sem ego, porque simplesmente você entende que você é um servo eterno de Krishna e que agora, nessa encarnação humana, você resolveu, né, usar a sua energia para ficar cada vez mais, né, fixo em Deus, e daí, após a morte, dessa forma, você voltar para o mundo espiritual, e enquanto estiver aqui nesse mundo, você ficar totalmente consciente do que você é. Não esquecer mais, né? Não ficar mais na escuridão, na maia, né? na ilusão. Então, esse todo é o propósito do Bhagavad Gita. Então, Krishna fala, né? Se você entendeu o Bhagavad Gita, você atingiu, né? Você usou a sua inteligência perfeitamente, e agora você está pronto para voltar ao mundo espiritual. Então é isso, é muito simples, né? Entender qual o propósito do Bhagavad Gita nessa simples síntese que eu fiz aqui, do resumo desses capítulos aqui. Claro que, né, vamos nos aprofundar bastante depois, né? Cada capítulo tem, né, milhões de informações, mas o ideal é isso, é você entender a síntese do Bhagavad Gita. Ok? No final você vai chegar a essa conclusão. Mas, como se diz, né, a nossa natureza humana sempre faz com que esqueçamos
dessa nossa relação com Deus, e daí temos que estar sempre estudando, rememorando, né, esse conhecimento transcendental, e isso vai nos capacitar a nos manter firme em nosso desejo sincero, né, de estar rendido a Deus e voltar para o reino original do Espírito, onde tudo é felicidade. Porque ninguém, assim, com bom senso, quer continuar no mundo material, reencarnando, cheio de esquecimento, né, de sofrimento, medo, insegurança, viver essa vida aí que todo mundo vive, né? Muita dor, sofrimento psicológicos, futuro, né? Medo atrás de medo, perigos atrás de perigos, nada que é permanente, né? Tudo é mutável, então nossa vida é uma sequência de absurdos e de sonhos, de negatividades, que são produzidos simplesmente pela nossa falta de entendimento espiritual e de conexão com o divino em nosso coração. Então Krishna, né, Krishna também veio aqui como Chaitanya Mahaprabhu, né, e expressou assim como um devoto deve atuar na vida, né, nessa Kali Yuga, assim, viver assim completamente absorto amorosamente em Deus, e também nos trouxe esse processo maravilhoso de cantar, né, o Mahamantra Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. De modo que você tem o seu livre-arbítrio, né? Então, faça o que você quiser com a sua vida. Mas no fim, todos nós um dia voltaremos para o mundo espiritual, né? Se chegamos até essa forma humana, significa que já nos qualificamos através de formas inferiores com uma inteligência melhor para questionar sobre esses assuntos da existência. Então fica à mercê de cada pessoa se aproximar de pessoas mais elevadas, obter um conhecimento mais profundo, uma associação onde sempre, né, esteja se lembrando dessa devoção a Deus, né, dessa amizade, né, espiritual com pessoas que já estão voltando para Deus. Isso é o recomendado. É o recomendado por Krishna, né? Associem-se com os meus devotos, né, que estão sempre pensando em mim, né? Aproxime-se de almas elevadas que já estão realizadas em Krishna, que já vivem na verdade, e isso vai facilitar o caminho das pessoas, né? Semelhante, né, atrai semelhante, e diga-me com quem andas, né, que eu direi quem és. Então, se você realmente quer voltar para Krishna, você vai se associar com pessoas que estão tentando voltar para Krishna, ok? Então é isso aí. Que Deus abençoe o coração de todos vocês. Estudem, né, porque o tempo está passando muito rápido, e o tempo mais precioso que temos é esse tempo de estarmos sempre sintonizados com o conhecimento de Deus, com o serviço e o conhecimento, né? Então, todas as glórias são ao Bhagavad Gita, todas as glórias são à Divina Graça, Srila Prabhupada, todas as glórias ao Mahamantra Hare Krishna, todas as glórias a Sri Sri Radha Krishna, todas as glórias a Sri Sri Gauranitai. Jai Radhe 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 Haribo.